Olá, pessoal. Boa tarde. Para quem não me conhece, meu nome é Cláudia Fellini, sou terapeuta holística e hoje temos a honra de receber uma profissional de grande destaque na área da saúde. Ela é diretora do Hospital Santa Helena, em Jequié, no interior da Bahia. Nossa convidada de hoje é a doutora Josefina. Que prazer tê-la aqui, doutora. Você está me escutando? Estou lhe escutando, sim. Perfeito, seja bem-vinda. Antes da gente começar a nossa conversa, eu gostaria de citar um pouco sobre sua trajetória. Pessoal, ela é médica clínica geral, gastroenterologista, endoscopista, com subespecialidade em nutrologia, unindo conhecimento clínico e cuidado integral com o paciente. A doutora Josefina possui graduação em medicina pela Escola Medicina de Saúde Pública e uma sólida formação acadêmica, incluindo especialização em endoscopia digestiva pela Faculdade de Medicina da USP, aqui em São Paulo. Também é especialista em medicina do trabalho pela Universidade de São Francisco, possui MBA em gerência de saúde pela Fundação Getúlio Vargas e realizou residência em medicina pelo Instituto de Cirurgia do Aparelho Digestivo, além de aperfeiçoamentos em eu sou péssima para falar essas palavras, hein? Broncoscopia e videocolonoscopia, com formação diagnóstica pela Real e Benéfica Sociedade Portuguesa, Beneficência Portuguesa. E ao longo da sua trajetória, ela recebeu importantes reconhecimentos com honra ao mérito no Rotary Club de Jequié Norte e da Fundação Sebastião Azevedo. Além da sua atuação hospitalar, a dona Josefina acompanha seus pacientes como uma abordagem integrativa, incluindo orientação nutricional e acompanhamento com o uso da Herbalife, sempre focada na saúde e na qualidade de vida. Então, doutora Josefina Costa Azevedo, é um prazer tê-la conosco. E antes de entrarmos no tema da sarcopenia, é esse o nome, doutora? Isso. Eu gostaria muito de falar, antes disso, que hoje vai ser essa pauta, mas eu gostaria muito de falar sobre o seu trabalho social, que ele é muito especial na sua trajetória, né? Então, eu queria saber o que é a Fundação Sebastião Azevedo e qual a sua missão. Olá, pessoal. Olá, Cláudia. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Estava vendo você falar do currículo, eu falei, meu Deus, é tão engraçado. É que com a maturidade, né, que com o crescimento que a gente vai adquirindo com o tempo, aí você vai vendo que o ser holístico é tudo. Na verdade, não adianta você ter tanta graduação se você não olhar para as pessoas como um todo. E a fundação, na verdade, nasceu assim. O nome é do meu pai. Meu pai era um médico também aqui no interior, muito carismático. E ele tinha vontade de... Ele sempre falava, uma vez que ele esteve em São Paulo, ele ficou muito chocado com aquelas crianças dormindo nas marquises dos prédios. Ele falou assim, mas eu não quero isso aqui para Jequié. Coitado, não sabendo ele que é a evolução. E aí eu vou criar uma fundação para que a gente possa cuidar dessas crianças quando estiverem abandonadas. Na verdade, ele colocou isso na cabeça e não conseguiu ficar vivo a ponto de ver acompanhamento disso. E a gente abraçou a causa. Hoje, a fundação não é uma fundação com esse intuito ainda, mas a gente trabalha com crianças carentes, junto com a prefeitura, na parte educacional, mas em um bairro muito, muito perigoso, que é a periferia da cidade, próximo de um presídio de segurança máxima. Então, a gente tenta, de novo, buscar aquela coisa de abrigar a criança como um todo. Não é só escola.
Então, a gente busca parcerias para fazer a parte educacional com música, com dança, com esporte, então, assim, quadra esportiva de futebol, com judô ação, porque a gente sabe, Cláudia, eu acredito muito nisso, você ocupa a criança e o adolescente, você tira ele das drogas, que é um grande problema na nossa cidade. Eles não têm muito, a cidade não é uma cidade grande, uma cidade de 250 mil habitantes, se pode. Tem muita matriz econômica, então os jovens não têm muita opção de trabalho. E se a gente não ocupá-los e deixar que eles amadureçam, a gente corre muitos riscos de estar perdendo essas crianças, adolescentes para as drogas. Então, é um trabalho que eu amo fazer hoje, é isso. Na verdade, acho que eu digo assim, a gente vai amadurecendo, vai envelhecendo e vai vendo a necessidade de cuidar do ser como um ser total, né? Um ser holístico. Não só na medicina, mas também na parte social, no envolvimento, nos cuidados como um todo. Então, é essa trajetória, né, da Fundação. Muito, muito bacana, né? E existe alguma história, um momento marcante da Fundação que você gostaria de compartilhar? Assim, a gente faz assim, muito trabalho, são crianças de 2 a 5 anos hoje. E aí a gente tenta fazer Dia das Crianças, o Natal deles, coisas assim que a gente sabe que eles não têm. Então, às vezes, tem alguns depoimentos que você fica, às vezes, chocada. Tipo, a gente fez uma ação integrativa de frutas. E eles falaram, às vezes, recortar o que as frutas que eles gostariam de comer. Aí um mundo colocou morango. Aí eu fui perguntar por que o morango. Então ela falou que ela não conhecia e nunca tinha comido. Puxa vida! Então quando ela conheceu o morango, quer dizer, é uma coisa tão simples para a gente, sabe? Mas é tão impactante para eles. Agora, recente, no dia das crianças, a gente botou aquele parquinho de pula-pula, de escorregador, mas parecia que era coisa de outro mundo. Não tem acesso a essas coisas. Então, eu falo assim, eu tenho esse lema comigo, fazer o bem, faz muito mais bem para a gente do que até para eles. Porque isso dá uma energia positiva tão boa. Maravilhosa. Então, agora um fez a carta para o Papai Noel, que eu alimento muito essa parte lúdica. E um pediu um carro de controle remoto. Imagina, gente, R$ 30 o carro custou. A felicidade da criança, e falava assim, não é possível, não é que eu ganhei mesmo, gente, eu ganhei o que eu pedi, o Papai Noel, não, e essa felicidade, né, essa alegria que a gente pode proporcionar não tem preço. A pureza deles, a alegria que eles são coisas que marcam na vida positivamente. Eu sempre comento isso com as pessoas, quando elas estão meio perdidas, assim, sem um propósito, eu falo, vai fazer alguma coisa, assim, vai numa creche, ou num asilo, ou numa ONG de animais, né? Fazer alguma coisa, benefício com plantas, com qualquer coisa que faça esse bem maior, e é esse bem maior que nos alimenta na realidade. Muda totalmente o nosso humor. Sim. Faz a gente repensar se vale a pena mesmo estar daquele jeito. Quantas pessoas estão numa situação bem pior do que a gente? Porque às vezes um sorriso, um abraço, coisas pequenas fazem tão bem para a gente também. Eu sempre falo isso, faz mais bem para a gente do que até para eles. Exatamente. E conectando, né, a sua atuação na medicina e no cuidado com as pessoas, na sua visão, como você, essas ações sociais, como elas impactam diretamente com a saúde e a qualidade de vida? Veja bem, assim, se a gente olhar tudo que a gente faz, a gente tenta mostrar uma maneira de viver melhor, tentar se alimentar melhor, tentar aprender as coisas básicas, entendeu? Então, a minha parte médica, eu busco muito a ajuda de outras pessoas, porque a gente faz ações muito básicas, eu sou muito especialista.
não deixa de, no decorrer dessas ações, você encontrar um ou outro, principalmente os pais, que estão precisando de sua ajuda enquanto profissional. Mas são pessoas extremamente carentes, então você tem que se doar e também doar a parte financeira, porque eles não têm acesso à medicina que a gente faz, porque a gente trabalha com a medicina de convênios, então eles não têm acesso nenhum. E acaba que você contribui também desse jeito, né? É verdade, tem razão. E você tem uma trajetória linda na área de saúde. Para começar, eu gostaria que você contasse um pouco sobre a sua formação e a sua atuação hoje na gastroenterologia e endoscopia no Hospital Santa Helena. Olha, o Santa Helena é uma história de vida, porque eu nasci nesse hospital. Então, esse hospital está na história da família há mais de 70 anos. E, apesar de eu fiz medicina em Salvador, aí eu fui para São Paulo, onde eu me conhecia medicina de ponta, trabalhei com as equipes melhores que tem em São Paulo. A gente não sai dos berços, eu digo que as nossas origens estão muito ligadas a gente. Então, assim, o meu pai era aquele médico muito tradicional, aquele médico que fazia tudo. Hoje nem existe mais isso, mas era aquele médico que fazia de tudo, um pouco. E ele passou muito isso para a gente, porque era assim, quando eu era criança, adolescente, que eu morava aqui, diversas vezes batiam na porta de minha casa, alguém pedindo algum tipo de socorro, e eu tinha que sair da minha cama para examinar a pessoa. Isso a gente não faz mais hoje, até a gente fica até exposto assim, a riscos, né? Pela dureza que o mundo está se tornando. Mas você acaba aprendendo a doçura do ser humano, mesmo como médica. Então, hoje, a gente trabalha num segmento de convênios, mas foi difícil você ter que desvencilhar disso do SUS. Então, a gente tenta transportar isso quando você pode, entendeu? Tipo assim, eu posso ajudar, eu posso doar, eu posso tirar essa parte de honorário. Então, a gente faz muito isso. Porque eu digo assim, a gente já recebeu tanto, tanto da vida. A gente é uma agraciada. Por que não hoje se doar também um pouco nesse sentido? Abrir mão de um recurso que não vai fazer mais falta nenhuma, não vai impactar na sua vida, mas vai ajudar muito a outras pessoas. Maravilhoso. Por isso que eu te admiro muito. A doutora, esse olhar humano e cuidadoso também se reflete muito na sua prática clínica. E falando em cuidados e qualidade de vida, vamos agora passar num tema que merece atenção especial, principalmente com o passar dos anos, né? A sarcopenia. Esse tema é muito importante, principalmente para a terceira idade. Afinal, o que é sarcopenia? Olha, Cláudia, assim, às vezes as pessoas falam assim, mas não é da sua área. De fato, não é minha área e também é minha área. Porque a gente tem que olhar o ser humano. Eu digo assim, eu não olho um estômago, eu olho uma pessoa que tem um estômago. Então, é uma pessoa que tem um intestino. Então, se a gente não olhar a parte da pessoa, do interior, não vai conseguir só com a receita ou um remédio melhorar nada. Então, a sarcopenia tem me chamado muita atenção, porque, assim, está sendo muito divulgada, mas as pessoas ainda não entraram na vibe de prestar atenção do que vai acontecer se a gente não mudar. O que é a sarcopenia? É a perda da massa magra, o músculo. O músculo hoje, assim como o intestino, ele ganhou um destaque muito grande na medicina. E a gente porque são órgãos grandes, são órgãos importantes e que eles mudam a nossa vida e a nossa realidade. Então, a perda da massa muscular é uma coisa lenta e gradativa. Na teoria, isso acontece com o envelhecimento. Ótimo. A população mundial está envelhecendo. Você viu agora a inversão da pirâmide alimentar. E o Brasil não está diferente. Então, a gente precisa pensar o seguinte: como nós vamos envelhecer?
o que é que vai acontecer com essa população de idosos se não se cuidar e não prevenir agora. Mas a sarcopenia, Prevenção, né? na teoria, você começa a perder massa magra a partir dos 40, mais ainda a partir dos 60. Porém, existe perda de massa magra nos jovens também. Algumas doenças, quando assim, não com medicamento, mas com uma orientação do paciente, como o paciente diabético, o paciente reumatológico, lúpus, artrite reumatoide, doenças do dia a dia, o câncer de uma maneira geral, você perde muito rapidamente essa massa magra. Uma coisa, por exemplo, que está vendo muito agora, os bariátricos, as canetinhas injetáveis. Não é só fazer por fazer, tomar por tomar, emagrecer por emagrecer. E o que a gente percebe às vezes é que eu digo ao profissional médico precisa parar um pouco, parar o tempo para cobrar do paciente e explicar a importância de ter esse cuidado. Porque dá uma receita, que eu sempre digo, é muito simples e muito fácil. O difícil é você fazer esse acompanhamento. Então, Sim, alertar, claro. olha, você não pode ser sedentário, você precisa caminhar. Se você caminha meia hora por dia, 5 vezes na semana, você já sai da classificação de sedentário e já passa para ser ativo. Sim. Olha o que você está comendo, você precisa comer mais proteína. Proteína pode ser proteína vegetal, vamos para as plantas, vamos. Mas a proteína animal tem sua importância. Porque, Sim. assim, dizer que o doente crônico vai perder massa, perde. Mas se coisas, nós, eu, você, nós, os ouvintes, vão perder e não vai perceber. É verdade. E essas canetas também, para muita gente, pode ter um efeito colateral terrível, né? Porque as pessoas estão perdendo a massa. Massa. A Sim, pressa. Eu digo assim que a nossa urgência, a gente tem urgência para tudo, a gente quer, parece que vai ser para ontem, a gente quer viver intensamente. Então, assim, eu quero operar, eu vou fazer bariátrica porque eu quero emagrecer. Não pensa nas consequências. Eu vou usar as canetas injetáveis agora porque eu tenho que emagrecer. Mas a gente não pode pensar em um emagrecimento como forma de estética. Não é bonita para os outros, não é roupas bonitas para a sociedade. A gente é bonita para a gente por dentro. Então, por exemplo, você pode ver pessoas gordas, pessoas operadas bariátricas e sarcopênicas. Não precisa ser magra, esquálida, sequinha, não. Se você não se cuidar e não selecionar o que você come e fazer a prevenção, você vai ser um sarcopênico obeso, que é pior ainda. e quem pode desenvolver a sarcopenia? Todos nós, todos, Todos? sem exceção. Desde Mas, que você. Bom, quem faz exercício físico tem mais lentidão. A gente começa a perder, depois de uma certa idade, 1% da massa muscular anual. Quando vai certo, ficando mais idoso, vai perdendo mais. O que a gente precisa trabalhar é o retardar da sarcopenia. Ou seja, certo. é chegar aos 70, é chegar aos 75, mas com a massa muscular boa. Por quê? Porque aí a gente vai ficar independente, a gente não vai ter a dificuldade de mobilidade, a gente vai conseguir ser dono da gente mesmo, sabe? É isso que eu falo. Ter qualidade de vida, é o ir e vir, é o sair para fazer suas compras, ir para o seu supermercado, ir se divertir. Porque o que acontece com a perda da massa muscular? Você começa a cansar, você não tem força. Sabe aquela coisa que você acorda de manhã sem coragem para levantar e às vezes confunde com depressão. Mas é que você não tem a sustentação importante do seu corpo. Então, a fratura fica mais fácil. Você pode quebrar osso porque você não tem músculo para segurar o osso. Porque o esqueleto só se sustenta, teria que ter um arcabouço muscular para segurar aquele Entendi. osso. Você começa a se curvar,
Mas existe uma idade? Existe uma idade mais comum para esse surgimento ou não? A partir dos 40 aos 60, sempre. Sempre. E tipo assim, a mulher sofre mais. Porque a testosterona, que é um hormônio masculino, mas que a gente também tem em menor quantidade, ele ajuda muito nesse ganho de massa magra. Então, pausa, ela fica mais difícil ainda de manter isso. Aí é onde vem o trabalho da prevenção. E como é que a pessoa pode suspeitar que está desenvolvendo essa sarcopenia no dia a dia, assim? Existem alguns exames que você pode fazer, como a bioimpedância, o DEA, ou o DEA não, o DEXA, que é um outro mais complexo. Você pode fazer a medida de massa, que isso nutricionistas fazem bem. E aí as queixas, que é aquele cansaço físico, aquela lentidão, a postura. Então você começa a abrir a perna para andar, aquele andarzinho de pato, sabe, meio que caudicante, porque você não se sente seguro para ficar assim, erguido, bem ereto, porque sua musculatura está flácida, não está sustentada bem. Então, existem exames específicos para diagnosticar a sarcopenia, certo? O diagnóstico, ele é clínico ou precisa de exames complementares? Não, o diagnóstico é clínico. Os exames complementares vão lhe ajudar em algumas coisas. Por exemplo, se a vitamina D estiver baixa, se seu cálcio estiver baixo, vale a pena você trabalhar na reposição. É porque aí você precisa dessa ajuda também, né? Mas o diagnóstico é basicamente clínico. Então, é possível prevenir a sarcopenia? Sim, você pode retardar. Não seguiria, você pode fazer uma prevenção com a diminuição da evolução. Você pode, por exemplo, chegar aos 70 sem tanta dificuldade para sentar na cadeira. Entendeu? Para poder se levantar rápido, para se locomover, porque você está com a massa magra boa. Ó. E quais são os hábitos que fazem mais diferença na prevenção? Alimentação, atividade física, basicamente isso. O que acontece? Você precisa fazer exercício de musculação, de massa magra, assim, não é só caminhar. Caminhar lhe dá mobilidade, mas eu preciso construir músculo. Como é que eu construo músculo? Com atividade e comida. Aí você precisa, por exemplo, pensar em um pilates, pensar numa hidroginástica, numa musculação mesmo, sempre assistida. E, de novo, eu vou falar, não ultrapassa os limites. Não precisa querer, sabe, pegar peso em excesso para não fazer uma lesão e ficar mais limitado. Mas precisa ser ativo. E para ser ativo, você tem que ter pelo menos meia hora de exercícios diários. Ou 1 hora, 3 vezes na semana. Você tem que evitar fumo e álcool em excesso. Consomem bem mais a musculatura, porque usa o substrato do músculo, a glicose, para metabolizar, entendeu? Então, o fumante é um paciente inflamado. Alimentação adequada. O que acontece? A gente precisa comer proteína. Proteína não é tão gostosa e proteína não é tão gostosa como os carboidratos, mas ela é extremamente importante, ela é saciatória. Então, a gente precisa colocar no prato tanta proteína animal, que seria carne, ovo, frango, peixe, laticínio de uma maneira geral, como a proteína vegetal, que são as leguminosas. Então, as ervilha, lentilha, grão de bico, feijões. E, normalmente, a gente tem preguiça de mastigar. E sair um pouco do carboidrato simples, que é o pão, o biscoito, o doce, que eu brinco que é o que dá a felicidade. Mas olha, eu cortei tudo isso por causa também eu tive problema estomacal, né? E eu cortei
pão, todo esse tipo de glúten, né? Não faz mais parte da minha dieta. Arroz é muito raro comer. E eu senti que eu tô mais, eu sinto menos fome e eu sinto mais energia no meu corpo quando eu estou comendo só proteína. Então, há uma, assim, eu não tenho mais vontade de ficar procurando comida, né? E daqui 2, 3 horas eu não come. Não, o ovo me sustenta, a carne me sustenta. Então, a gente percebe realmente que quando muda essa parte alimentar, muda muito a nossa fisiologia, né? E principalmente a dieta, ela tem que começar a ser mental. Concorda comigo? Nós temos que primeiro mudar essa maneira de pensar, porque não adianta eu fazer bariátrica e tomar, né, as canetinhas, injetar as canetinhas, e de repente, quando parar, eu volto à minha alimentação anterior, ou eu continuo comendo menos, mas comendo aquela alimentação, que vai continuar me fazendo mal. Os óleos, né? Óleos vegetais, industriais, né? Fora, tirando azeite, tirando óleo de coco, inclusive isso, né, que forma o colesterol. As pessoas estão com colesterol alto, hoje as pessoas estão se alimentando muito errado. Aquela gordura interna, né, que é a gordura visceral, o colesterol alto, é a gordura no fígado, é a gordura em volta do coração, que são vistas em exames. E aí, se a gente não cuidar, aqui eu costumo dizer para o pessoal assim, ó, vamos trocar o supermercado pela feira livre. Eu não sei aí como que é, né? Porque assim, a gente tem mais facilidade. Porque aí a gente aprende que as coisas ultraprocessadas, os enlatados, embutidos, tudo isso vai dificultando muito na alimentação, no dia a dia. E aí a gente precisa saber fazer essa troca. E tá um pouco picotando um pouquinho. Você está perto do roteador? Tô perto. Vamos ver se melhora. Pode continuar. Então, é isso que eu estava te falando. A gente precisa aprender a fazer trocas saudáveis. E como você bem chamou atenção aí, é trabalhar o mental. Então. Eu costumo dizer o seguinte, a mente mente. O que sabotar a gente? A mente busca o prazer. E a gente precisa mostrar o cérebro. A gente precisa entender o cérebro. Porque ele que precisa dos nutrientes, é o coração, é o fígado, é a musculatura que precisa dos nutrientes. Concordo plenamente. Mais um item que eu gostaria de perguntar. A sarcopenia pode acontecer durante a amamentação? Uma mãe amamentando? Não, a amamentação não traz a sarcopenia. Porém, a mulher amamentando, ela precisa comer um aporte proteico maior. Ela precisa lembrar que ela tá alimentando ela e produzindo alimento para o bebê. Então, vamos supor, se ela come saudável, ela não vai produzir também um leite saudável, entendeu? E ela precisa de muita energia, porque é um período que a gente é muito requisitada, não só fisicamente, né, mentalmente também. Então, ela precisa botar mais. Ih, tá parando. Travou. Tem como aproximar um pouquinho mais? Quem sabe? Porque ele está picotando. Vamos ver. Pode continuar. Uhum. Então, a mulher amamentando, ela precisa de mais energia. Não é só energia física, para o corpo também, porque ela está produzindo alimento para um outro ser. Para o outro ser. Então, normalmente, a mulher que está amamentando, ela fica mais cansada, ela fica mais indisposta, não é isso? Não tem tempo para fazer exercício físico, é desculpa. Mas sempre acontece isso, porque o bebê requer mais. Então, a gente tem que pensar nessas coisas para não ceder. É o tipo de alimentação, né? Ela precisa mudar o tipo de alimentação para ingerir mais proteína, para ela ficar mais
saudável, né? E qual a relação da sarcopenia com doenças crônicas como diabetes ou hipertensão? Toda doença crônica é uma doença inflamatória. E as doenças inflamatórias acabam que consomem muito as nossas energias, entendeu? Nossa massa magra. Então, são clientes, são pacientes que eles precisam fazer um sacrifício maior. Ih, ela caiu. Tá me vendo agora? Não, dá uma saída e volta de novo que eu coloco, tá bom? Veja se agora conseguiu. Eu mudei de lugar aqui. Olha, a voz tá boa, mas a gente não está vendo o seu rosto. Eu estou lhe vendo, eu faço como? Sai de novo e entra no aplicativo que fica melhor. Vamos tentar? Vamos tentar. Pessoal, deu um problema ali na doutora Josefina, mas ela vai voltar rapidinho. Deu um pouco de... Alguma coisa aconteceu no celular dela. Mas tudo isso que ela está falando é muito importante a gente saber o tipo de alimentação, né? Como a gente vai conduzir isso, porque esse tipo de problemas na saúde acarreta graves situações conforme o tempo, não é verdade, doutora? Sim, com certeza. Está me vendo agora? Estou vendo e está mais alto, está melhor o som. Eu mudei aqui um pouco para ver, entendeu? Então, assim, esses pacientes crônicos, a gente fala, eles são pacientes inflamados. E o paciente inflamado, ele gasta mais energia. Sim. Aí a gente precisa muito, entendeu? Melhorar a alimentação. Está tendo interferência, Cláudia. Você está me ouvindo? Está dando uma interferência no som. Peraí. Está alto. E aí está dando microfonia. Agora tem que afastar um pouquinho. Vamos ver se você afastando um pouquinho. Vamos lá. Melhorou? Melhorou. Isso. E eu gostaria de saber também como funciona o acompanhamento e, assim, na hospitalização de um paciente, isso pode acelerar o processo de sarcopenia? Muito, porque o paciente hospitalizado é um paciente acamado. Quando ele é acamado, entendeu? Então, todas as vezes que você para de se movimentar, seu músculo fica relaxado. O paciente crônico, e principalmente o paciente de UTI, ele sofre muito. E o paciente hospitalizado é um paciente que tem alto metabolismo de consumo energético, porque ele está com uma doença. Diabetes. Ih, saiu de novo. Vamos lá, doutora, vamos tirar de novo e volta para a gente. Que esse assunto é muito sério, é muito importante. A gente está falando sobre isso porque tudo tem uma ligação. O corpo, a alma, espírito, né? A mente também faz parte desse processo, mas se o corpo também não estiver funcionando regular, a gente também sofre mentalmente. Vamos aguardar só um pouquinho. Pronto, vamos lá. Tá conseguindo. E agora? De novo de lugar. Agora vocês estão vendo a... Olha, está uma vista muito bonita, por sinal, viu? É da cidade, estou no fundo. Tá ótimo. Agora tá bom. Tá bom tá ótimo. E eu gostaria também de saber se existe um tratamento para a sarcopenia. Como eu já tinha falado para você, existe alimentação
Só a alimentação. Você pode suplementar. Vamos supor, que não tem o hábito de comer muito proteína. Proteína é difícil de digestão. Então, ele pode usar um whey, que é o quê? Um aporte proteico em volume menor, com a digestibilidade melhor. Certo. É aquela ideia dos atletas. Lembra Sim. dos atletas, principalmente os atletas que pegam peso, que fazem, eles não conseguem comer a quantidade que eles precisam para manter a massa magra deles. Então, é necessário, né? Então, mas precisa de um acompanhamento multidisciplinar nesse caso, né? A nutricionista é muito importante aí, nesse caso, até mais importante do que o médico, se a pessoa não tem uma doença, entendeu, Cláudia? Certo. Vai fazer o cálculo de calorias, o cálculo de proteína. E normalmente, assim, de uma maneira meio grosseira, tipo assim, 2 gramas de proteína por peso de quilo ideal. Então, vamos ver aqui no caso. Meu peso ideal seria 70 quilos, não é o caso. Mas 7 vezes 2, 14. Então, são 140 gramas de proteína para ficar no meu basal. Mas tem os outros detalhes que a gente precisa ter. Se for alguma doença como renal, ou se for uma pessoa que faça muita atividade física, precisa suplementar. Aí a gente vai fazendo esses cálculos e a nutricionista ajuda bastante. Ajuda nesse caso de suplementação. É fundamental. A coenzima Q10, a vitamina D, a vitamina B12 é muito bom. E são cálcio, porque o cálcio ajuda na condução da energia, da contração muscular. O cálcio não é só para os ossos. Sem cálcio, o coração não bate. O cérebro não funciona direito. Então, você vai ajudar nessa condução, até você ter força muscular. Tudo isso é um conjunto, né? Cuidado com isso assim, então vou tomar qualquer marca. Não. Conversa com alguém, quem está próximo, quem tem algum conhecimento, porque às vezes a gente de longe, né, não pode estar tão ajudando tanto. Mas é interessante, sim. É muito interessante que todos nós deveríamos suplementar, porque nossa alimentação hoje não é mais tão saudável. Eu acredito que é necessário realmente você comprar um suplemento de pessoas que conhecem, né, que sabem, né, que tenham uma empresa idônea, né, que realmente... Hoje é preocupante, porque tem muita coisa. Por exemplo, sabe uma coisa que é extremamente importante? Creatina. Todos nós temos que estar usando a creatina já. Mas quantos escândalos a gente está vendo agora com a creatina por aí, não é isso? Então, a gente tem que saber escolher, tem que saber procurar. Vai comprar pela internet, então olha os comentários, olha a avaliação da Anvisa. A Anvisa ainda é muito séria, elas fiscalizam aquele metro, eles fiscalizam muito isso. E sempre tem esses escândalos na mídia, né? Então, eu me preocupo muito com isso. Não é moda, é compromisso, sabe? Exatamente. E que mensagem você deixa para nós, ouvintes, né? E que quer envelhecer com mais saúde e qualidade de vida? Eu falo sempre assim, olha, a sarcopenia não é normal a gente ter sarcopenia. Não, não é. A gente vai ter que ter, mas a gente tem que saber manejar isso. E, para mim, a saúde passa pelos pilares básicos, que é a hidratação. A gente precisa aprender a beber água. E hidratar não é cerveja, não é refrigerante. É água, nem é natural, sabe? Beber líquido saudável. Uma alimentação balanceada é fundamental. Atividade física não é para abrir mão e trabalhar o mental. Gente, se a gente com a mente perfeita, não funciona nada. Então, é fazer esses trabalhos ajuda, ver uma yoga e buscar a parte também da diversão. O que você gosta de fazer? O que é que te dá prazer? Sim, sim. Não é assim, você gosta de ir para uma igreja? Vá para a sua igreja.
é uma parte boa, né? Trabalhar a parte mental. Você gosta de dançar? Dança. Vai Você dançar. gosta de ler? É Né? muito bom, vai ler. É muito importante. Mente e corpo associados, sempre é isso. É sempre importante. Isso é fundamental também na terapia, a gente falar. Faça um pouco daquilo, pense em você, faça algo que te dá prazer, né? Ir no cinema, andar de bicicleta, vai nadar, se gosta de andar a cavalo, qualquer coisa que funcione para agradar você, né? Para você se sentir feliz. E é muito bom. E quando é o momento certo de procurar um profissional de saúde? Para mim é sempre. Você tem que estar sempre fazendo avaliação, mas seu check-up anual é sempre aplicado. Aí algumas coisas vão com a idade. Por exemplo, prevenção de câncer de próstata e mama, 40 anos, 45 anos. Prevenção do câncer do intestino, 45 anos. Check-up anual. O que é um check-up? É fazer seus exames de laboratório, fazer seu básico, entendeu? Sim, claro. Bem, não é para estar no médico todos os dias. Mas, junto com isso, agregar os pilares que a gente falou. A atividade física, a alimentação saudável, a mente boa, procurar sempre que aí tudo se soma, não é separado. E assim, pessoal, não faça como eu, que eu tive que ter o problema para mudar totalmente, radicalmente, voltar a fazer exercício, comer direito, não é? E fazer tratamento, porque depois fica cada vez mais difícil. Então, já que eu sessentei, eu preciso agora ir no radical para eu poder continuar a minha saúde, né? E comecem pelo mental, comece visualizando aquilo que realmente te faz mal. Ai, mas é tão gostoso. Mas eu sempre falo assim: 5 minutos de prazer daquele alimento vai te trazer, talvez, meses e anos com problemas digestivos, problemas de colesterol e etc. Né? Então, vamos pensar naquilo que você come. Isso é muito importante, porque nós estamos com uma base alimentar falida, falida. Indústrias que estão colocando lixo na nossa mesa, lixo. Então, vamos tirar esse lixo, vamos reeducar essas crianças, tirar o açúcar quanto mais. Eu sempre falo, até para os meus filhos, falo, gente, vocês não vão se sentir agora com 40 anos, mas daqui 20, 30 anos, vocês vão sentir. Então, já comecem agora, né, a se reprogramar para poder ter uma velhice saudável. E a gente aprende ou pelo amor ou pela dor. Isso ou pela dor, aprende pelo amor. É mais tranquilo, né? Com certeza. E eu estou gostando muito, estou me sentindo bem. Isso é muito bom. Olha, a doutora Josefina, quero agradecer de coração por compartilhar tanto conhecimento, sensibilidade, propósito conosco hoje. A sua atuação na medicina, no trabalho social, no cuidado com as pessoas, é inspiradora. Eu tenho certeza que quem nos assistiu sai daqui com mais consciência, informação e vontade de se cuidar. Muito obrigada pela sua presença. Eu é que tenho que agradecer a vocês. Para mim tudo é novo, como eu lhe falei, mas eu amo compartilhar, eu amo ajudar. Então, assim, eu me disponho sempre que possível estar aqui. Eu sempre digo assim, bom, se eu não sei, eu vou procurar saber e eu passo para vocês. Com a mesma humildade que eu digo, não sei, eu vou buscar informação para a gente passar da maneira correta. Eu acho que é na simplicidade que a gente pode ajudar muito mais as pessoas. Você é uma pessoa de luz, uma grande mulher, e eu tenho só gratidão por isso. Pessoal, muito obrigada a todos que estiveram
vão estar conosco, né, assistindo. E até o próximo episódio, com mais informações, cuidado e propósito. Até. Até, Muito gente. Muito obrigada. obrigada pela oportunidade.